Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que esteja gostando dos meus conteúdos e se você ainda não se inscreveu aqui, corre, se inscreve. Aqui na descrição tá o link do meu Instagram. Corre lá e me segue, que todos os dias eu tiro dúvida das minhas seguidoras e espero poder te ajudar nessa jornada da confeitaria, da cozinha e da culinária. E esse nosso vídeo de hoje, eu vou falar pra você por que o chocolate fica suando, por que quando você tira ele da geladeira ou deixa ele em temperatura ambiente, ele acaba ficando suado. Gente, por que isso acontece? Já aconteceu com você? Conta aqui pra mim nos comentários, porque isso é terrível. Se isso nunca aconteceu com você, fica aqui nesse vídeo até o final pra nunca precisar passar por isso também. Comigo já aconteceu muito, já perdi muito chocolate, já fiz coisas mirabolantes tentando salvar o chocolate e não dá jeito. Quando o chocolate fica suando, dificilmente a gente consegue recuperar ele. Ele perde o brilho, fica esbranquiçado, fica grudento, enfim, não é legal e já aconteceu demais com várias pessoas, que eu já tive contato, várias alunas minhas, e aplicando essas dicas que eu vou falar pra vocês, nunca mais vai acontecer do mesmo jeito que parou de acontecer com as minhas alunas. Então vamos lá. E ao final eu vou te dar uma outra dica bônus para você conseguir melhorar aí os seus chocolates e não deixar mais eles suando, tá bom? Então por que o chocolate fica suando? Por que ele fica com aquelas gotinhas de água? Que parece o orvalho, né? Não é verdade? Fica realmente parecendo uma garoa em cima do seu chocolate. Ou às vezes parece que seu chocolate está chorando de tanta água que sai do chocolate depois de tirar da geladeira. Ele fica suado por conta da mudança drástica de temperatura. Sabe aquela Coca-Cola? Que você deixa ela gelando tanto, gelando tanto, gelando tanto, que depois quando você coloca no copo, ela fica com o copo todo molhado por fora, suando. É a mesma coisa, você deixou aquela Coca estupidamente gelada, que até de falar me dá vontade de tomar Coca-Cola. Mas enfim, voltando ao foco do nosso vídeo. Então, sabe aquela Coca geladinha com o copo suando? Nessa hora você nem se preocupa, né? Por que tá suando meu copo? Não, você só quer tomar a Coca-Cola. Mas quando isso acontece com o seu chocolate, pronto. Acaba o nosso dia, acaba a nossa receita, perdemos aquilo praticamente tentando salvar ou não tentando, porque ele não para de suar. E quando ele para, ele fica molhado, fica pegajoso ou às vezes fica branco, tá? Então, por que ele sua e por que a Coca-Cola fica suando? Porque ele estava muito gelado, muito gelado, muito gelado e você trouxe ele para a temperatura ambiente, que é o clima aí que estiver na sua cidade, seja mais frio ou seja mais quente. Se você deixou gelando demais, vai ficar suado qualquer coisa que você tire da geladeira. Quando você tira o sorvete da geladeira também, o pote também fica suado, porque a temperatura, a mudança de temperatura foi muito drástica, tá? Tirou do gelo extremo, do frio extremo e trouxe aí para o ar livre, para sua casa, seja lá qual temperatura que estiver, certo? Então é por isso que o chocolate sua. E como que eu vou fazer se eu tenho que levar meu chocolate para a geladeira? Como que não vai acontecer esse choque aí de temperatura? Por isso que eu vou falar para você essas 3 dicas para não mais acontecer isso com você. A primeira dica é: não deixe o chocolate ficar tempo demais na geladeira. Sua geladeira tem que estar numa temperatura média, tá? Não pode estar muito fria, porque senão ele vai cristalizar rápido, você não vai perceber e vai deixar tempo demais na geladeira. Não tem um tempo correto pra eu falar pra você. Tem geladeira que leva 5 minutos, tem geladeira que leva 10, tem geladeira que leva 15, tem geladeira que leva 20. Depende da potência da sua geladeira, depende do clima que estiver aí na sua cidade, onde você estiver fazendo esse chocolate, tá? Então, o tempo não é o correto, tá? Eu vou explicar pra você por tempo. Como que você sabe se o seu chocolate está pronto? Passou 5 minutos, abre a geladeira, vê lá se ele já está opaco, se a casquinha já tá opaca. Se tiver opaca, já é hora de tirar da geladeira e desenformar, tá? Não deixa tempo demais. Não coloca o chocolate na geladeira e vai dar banho nas crianças, vai buscar o cachorro, vai levar a criança pra escola, vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa que te tire o foco, que te faça esquecer da vida e do chocolate, porque você vai perder o seu chocolate. Ele vai ficar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora na geladeira e vai perder a sua receita, tá? Então não deixa o chocolate tempo demais na geladeira, é a primeira dica. Apenas o tempo dele cristalizar, endurecer e deixar sua casquinha opaca, certo? A segunda dica para o seu chocolate não ficar suando é não levar o chocolate quente para a geladeira. Isso é muito mais comum no fracionado, porque o fracionado a gente nem dá o choque térmico, então a gente nem abaixa a temperatura dele. Como o fracionado ele é muito rápido de trabalhar e não precisa abaixar a temperatura para ele não derreter, o que a gente normalmente faz?
acabou de derreter, coloca na forminha e já leva pra geladeira pra firmar. Ele tá quente, gente, ele acabou de atingir a temperatura de derretimento, você vai jogar ele pra geladeira, que é uma temperatura completamente diferente da dele, ainda assim ele vai ficar suando mesmo que você deixe pouco tempo na geladeira. Por quê? Porque aí foi o oposto, você já pegou o chocolate quente, jogou direto para temperatura fria, ele vai já dar esse choque de temperatura, vai mudar a temperatura drasticamente e ele vai acabar suando até mesmo antes de sair da forminha, tá? Então, não leve o chocolate quente para a geladeira. Se estiver usando Nobre, geralmente isso não acontece, porque você já abaixou ele a temperatura necessária para ele estar temperado, tá? Já colocou na forminha ou já banhou os seus doces, então ele já está numa temperatura mais amena. Feito isso, você pode levar para a geladeira sem nenhum problema, tá? Agora, o fracionado você tem que dar uns 5 minutinhos em temperatura ambiente, garantir que ele já esteja mais frio, aí sim você leva para a geladeira. E a terceira dica para o seu chocolate não ficar suando mais é, além de você ter feito tudo isso, não levado o chocolate quente para a geladeira, ter tirado ele, após ele já cristalizar e deixar a forminha opaca, você vai tirar ele da geladeira, colocar ele sob um papel filme ou sob um papel manteiga, enfim, aonde você estiver colocando seu chocolate para desenformar. Você vai desenformar, vai virar a forminha, desenformou, retira a forminha. Logo depois você coloca a forminha de volta em cima, porque aí ele vai mantendo a temperatura e vai abaixando a temperatura devagarinho com essa camada protetora da forminha. Depois de uns 10 minutinhos você retira a forminha e deixa ele quietinho aí até você mexer, tá? Aí espera mais uns 10, 15 minutinhos, porque aí você não vai colocar sua mão, não vai trazer nenhuma outra fonte de calor pro seu chocolate e ele não vai ficar suando, tá? Não coloque o chocolate perto de onde bate muito sol ou muita luz forte, tá? Porque senão vai trazer uma temperatura muito alta para ele também e ele vai acabar suando mesmo com as outras dicas. E a dica bônus, que seria a nossa quarta dica, que é tão importante quanto todas as outras, mas essa você deve respeitar aí o seu ambiente, porque não é em todo lugar que a gente consegue fazer isso, né? Então, se você mora em um local que o clima é muito quente, tá calor demais, ou é em uma época do ano como Natal, geralmente, que é quente, Páscoa, que geralmente é quente, Carnaval, que é quente, enfim, depende aí do clima da sua cidade. Tem lugar que é quente o ano todo, né? Então, se baseia por isso, pelo clima da sua cidade, tá? Então, se tiver muito quente, tenta trabalhar com o chocolate à noite. Eu conheço gente que faz chocolate de madrugada, troca o dia pela noite, porque no local que ela mora é muito quente mesmo. Tem uma aluna minha que mora lá em Fortaleza. Se você morar em Fortaleza, confirma aqui pra mim embaixo se aí realmente é tão quente assim. Porque essa minha aluna fala que ela trabalha com chocolate só de madrugada, porque é o melhor clima pra ela de tão quente que é lá, tá? E eu acredito que em outras cidades também seja assim. Tanto que aqui em São Paulo, quando tá calor mesmo. Calor de fritar o ovo na testa. E é o que eu sempre falo. Quando faz calor aqui, faz muito calor mesmo e a gente não consegue trabalhar meio-dia, por exemplo, com chocolate. Então a gente dá preferência pra trabalhar mais pra tarde, quando o sol já caiu, depois das 6 horas da tarde, tá? Então se planeja pra conseguir fazer o seu chocolate mais à noite se tiver num clima muito quente. Se não tiver em clima muito quente, tiver uma temperatura estável ou tiver mais frio, sem problema, pode trabalhar com ele o dia inteiro. Mas se você não tiver mesmo condição de trabalhar com chocolate à noite, tenta pelo menos não ficar próximo do sol, tá? Horários bem cedo, como 5, 6, 7 horas da manhã, que o sol ainda não está tão alto, depois das 10, 11, meio-dia, 1, até as 3 horas da tarde, é um horário ruim para trabalhar com chocolate, porque o sol está estalando lá no céu, então é horrível de trabalhar com chocolate. Faz ele derreter mesmo fracionado, né, se você colocar muito próximo do sol, e faz ele ficar suando também, porque a temperatura vai ter mudado drasticamente de qualquer forma, tá? Então, é uma outra dica aí, essa daí você tem que adaptar ao seu clima, ver o que funciona pra você, o que não funciona, tá? Então essa você respeita o seu clima. Se você tem ar-condicionado, a temperatura do ar-condicionado para trabalhar com chocolate é entre 20 e 21 graus, tá bom? Ventilador, tem gente que deixa o ventilador em cima do chocolate. Não, porque o ventilador, se tiver muito calor, você sabe, se você tá morrendo de calor e coloca o ventilador na cara, o calor parece que vem mais em cima da gente ainda, né? Então o que você pode fazer? Você pode deixar todas, se você quiser utilizar o ventilador. Antes de você tirar o seu chocolate da geladeira ou antes de começar a trabalhar com o chocolate,
fecha todas as janelas do local que você está trabalhando, liga o ventilador rodando para ele dar uma resfriada aí na temperatura do local que você está trabalhando, desliga o ventilador e aí sim depois você pode retirar o seu chocolate ou começar a trabalhar com chocolate. Mas nunca deixe o ventilador ligado enquanto você estiver fazendo seus doces, por dois motivos. Um, que ele distribui mais o calor, então ele fica ali rodando e distribuindo o calor. E segundo, que o ventilador, como ele está jogando o ar, pode cair alguma poeirinha, pode cair alguma coisa indesejada que você não queira dentro do seu doce, tá? Então eu nunca recomendo trabalhar com o ventilador ligado, certo? Espero que tenha gostado dessas dicas. Se tiver algum comentário para fazer, coloca aqui embaixo. Fala pra mim que outro vídeo você quer. Me conta se você gostou desse vídeo e eu te espero nos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!